Sabe todo meme, toda dancinha, toda treta que simplesmente domina a nossa tela? Pois é, por trás de tudo isso existe um código. Um conjunto de regras invisíveis que está ali, decidindo o que vai viralizar e o que vai ser completamente esquecido. Hoje a gente vai tentar decifrar esse código para entender que força é essa que, no fundo, está moldando o nosso mundo digital. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que será que um vídeo super simples explode e ganha uma popularidade absurda, enquanto uma análise super profunda, super bem feita, passa batido? Será que existe mesmo uma receita secreta para fazer sucesso online? Bom, a resposta inicial é que parece que sim. Se a gente parar para analisar os padrões, dá para ver uns ingredientes que se repetem. Tipo, um gancho visual logo nos primeiros segundos para prender a atenção na hora. Um conteúdo que provoca uma reação emocional muito forte, seja alegria, surpresa, raiva e, claro, a trilha sonora do momento. Até parece uma receita de bolo, mas se fosse tão simples assim, todo mundo seria viral, concorda? E é exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais complexa. Acontece que nem todas as plataformas recompensam a nossa atenção do mesmo jeito. E os dados sobre isso são, para dizer o mínimo, surpreendentes. Olha, pode até parecer estranho, mas nem toda visualização é igual. Pensa só, os Reels no Instagram até geram um número absurdo de views, mas a interação de verdade, o engajamento real, é baixíssimo. Agora, quando a gente olha para o YouTube Shorts, a coisa muda da água para o vinho. A taxa de engajamento lá em cima quase 25 vezes maior. Isso mostra que um monte de visualização nem sempre quer dizer que rolou uma conexão de verdade com o público. Então, fica claro que a viralização não é mágica. E também não é só uma boa receita. Na verdade, é o resultado do trabalho de uma máquina incansável que foi projetada para um único e poderoso propósito. No coração de toda rede social, o que a gente tem é um algoritmo. E dá para pensar nele como um estudante perpétuo. Sério, ele nunca para de aprender, de analisar padrões, de tentar prever o que vai nos manter ali rolando a tela por mais um segundo e depois mais um minuto. E o que foi que ele aprendeu de mais importante? Que o jeito mais rápido de prender a atenção de alguém é pela emoção. Não é pelo pensamento complexo, não. É pelo estímulo rápido. Raiva, choque, aquele humor bem simples, fofoca. Tudo isso é tipo um combustível de alta performance para essa máquina de engajamento. Só que essa máquina não aprende só sobre as nossas emoções. E aí que mora o perigo. Porque ao aprender com dados que foram gerados por uma sociedade que é cheia de falhas, essa máquina de aprendizado acaba se tornando, inevitavelmente, uma máquina de discriminação. O nome técnico para isso é discriminação algorítmica. Basicamente, é quando o sistema de inteligência artificial, que a gente imagina ser objetivo, acaba não só perpetuando, como até amplificando os preconceitos que já existem no nosso mundo. Como os pesquisadores Solon Barukas e Andrew Selfst bem colocaram, os dados não são neutros, de jeito nenhum. Eles carregam a herança de decisões do passado, dos preconceitos da sociedade. E o algoritmo, quando analisa esses dados, não só reflete tudo isso, como pode acabar intensificando ainda mais essas desigualdades. E olha, isso não é um problema teórico, tá? É bem real. Ferramentas de inteligência artificial da Amazon, por exemplo, tiveram que ser descartadas porque estavam penalizando currículos de mulheres. Sistemas de reconhecimento facial mostraram taxas de erro muito maiores para mulheres negras. O impacto na vida das pessoas é devastador. A pergunta que fica é: dá para culpar o código? A máquina virou preconceituosa sozinha? A resposta para isso nos leva de volta para o ponto de partida de qualquer sistema de inteligência artificial. A fonte do problema, no fim das contas, é humana. Os algoritmos são projetados por equipes de pessoas que, como todos nós, carregam seus próprios vieses, sejam eles conscientes ou não. E esses valores acabam sendo embutidos lá no código, seja na hora de programar ou na escolha dos dados que vão ser usados para treinar a máquina. Então, uma das soluções que se propõe é atacar a raiz do problema. Para a gente construir uma inteligência artificial mais justa, as equipes de desenvolvimento precisam ser mais diversas. Trazer pessoas de grupos minoritários para a mesa de decisão ajuda a identificar e corrigir esses vieses antes que eles virem parte do sistema. Entender que a máquina aprende com os nossos vieses nos força a olhar para as nossas redes sociais de um jeito diferente. Poxa, se o algoritmo já discrimina pessoas, o que será que ele está fazendo com as ideias? Que tipo de conteúdo ele está programado para recompensar no nosso feed todos os dias? E essa é a grande questão, a pergunta central. Se a moeda de troca é a nossa atenção e a máquina foi otimizada para capturar essa atenção a qualquer custo, o que ela está premiando de verdade?
É a inteligência ou é só um estímulo emocional barato? A verdade é que o conteúdo mais profundo já entra em desvantagem. Uma análise, uma nuance, tudo isso exige tempo, exige pensamento e isso é lento. O algoritmo, por outro lado, ele prioriza a velocidade da emoção. Ele vai recompensar o que provoca uma reação imediata. Nessa corrida, o pensamento profundo sempre larga atrás. E essa é a consequência do sistema como um todo. Num ecossistema que foi projetado para a velocidade, para a reação instantânea, o pensamento crítico, a reflexão, tudo isso se torna quase um ato de resistência. O sistema simplesmente não foi construído para eles. No final das contas, o código oculto das redes sociais faz muito mais do que só organizar o nosso feed. Ele está ativamente treinando o nosso cérebro para preferir o que é rápido, o que é simples, o que é reativo. Ele está moldando a própria estrutura de como a gente processa o mundo. A questão que fica é: será que a gente tem consciência do preço que estamos pagando por essa aceleração toda?